Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar início a mais uma videoaula e nessa videoaula a gente vai resolver um exemplo a respeito de altura de carga líquida de sucção, né? Altura requerida e altura disponível numa instalação, o que a gente chama de NPSH, que é lá fornecido pelo catálogo dos fabricantes, tá? Então vocês viram aí a teoria no nosso material em PDF. E aqui eu quero resolver com vocês um exemplo e ainda explicar alguns pontos a respeito do conceito de NPSH, tá bom? Então vem aqui comigo para a gente começar a resolver esse exemplo, tá? Então, pessoal, aqui nesse exemplo 3.16, a gente tem aqui o seguinte enunciado. Uma bomba centrífuga está posicionada acima de um grande tanque de água aberto. Então, eu tenho aqui, ó, nesse caso, deixa eu pegar a caneta aqui, nesse caso específico eu tenho uma bomba elevada, né? Essa bomba ela está aqui a um ΔZ acima da superfície do tanque. Então, eu tenho aqui o ponto 1, que é a superfície do tanque, e o ponto 2, onde está posicionada a bomba, tá? E aí ele fala que a vazão da bomba, vamos começar aqui extraindo essas informações. A vazão da bomba, ela é dada aqui em metro cúbico por segundo, tá? E aí ele fala que nessa vazão, a altura de carga líquida requerida, né, o NPSH requerido da bomba é de 4,57 metros, tá bom? O que isso quer dizer, pessoal? Vejam só. A gente sabe que o fluido ele vai chegar aqui com uma altura de carga na entrada da bomba. Essa altura de carga disponível, tá? Esse fluido aqui no ponto 2, ele tem que ter uma altura de carga de no mínimo 4,57 metros para que não ocorra a cavitação. Por isso o nome NPSH requerido. Isso é dado pelo catálogo do fabricante da bomba e varia de acordo com o ponto de operação. Querem ver? Eu vou voltar somente aqui para me mostrar isso para vocês. Ó. Vejam, esse aqui aqui eu tenho um exemplo de um catálogo de fabricante. Aqui tem catálogo que vem tudo num gráfico só, tá? Mas a grande maioria dos catálogos, o NPSH, ele vem aqui separado, tá vendo? Eu tenho um gráfico só para NPSH. Por exemplo, para essa bomba, tá? Para uma vazão aqui, vamos imaginar que ela esteja aqui nesse ponto de operação. Eu tenho um sistema aqui, ó, nesse ponto de operação da bomba. Então, essa bomba, nesse ponto, ela vai ter ali um NPSH requerido. Vou pegar essa daqui, ó, essa bomba aqui. Ela vai ter um NPSH requerido de 8 metros. Né, de 8 metros. Essa daqui que eu estou trabalhando é a que tem um rotor de 220 milímetros, tá? Que tem um rotor de 220 milímetros, que no caso, na verdade, era essa daqui, não a lá de cima, tá? Então, essa bomba, esse modelo de bomba com um rotor de 220 milímetros, operando a uma vazão aí de aproximadamente 1.000 galões por minuto, ela vai ter um NPSH requerido de 8 metros, tá? Essa é a ideia, esse NPSH requerido para que não ocorra cavitação na entrada da bomba, né? Lembrando que a cavitação, ela é a formação aqui, ó, de bolhas, né? A formação dessas bolhas são microexplosões da massa fluida, é quando a massa fluida, né, ela passa para o estado de vapor de uma forma instantânea. Por que isso ocorre? Porque a velocidade, quando a velocidade da película, das partículas de água que estão em contato com o rotor aumenta muito, essa pressão abaixa, e aí com a queda da pressão, há a formação das bolhas de vapor. E o que ocorre? Perda de rendimento, e o principal aqui, ó, é a erosão por cavitação, né? Essas explosões elas vão arrancando o material da bomba, do rotor, e ela vai sofrer um dano muito acelerado. Tá? Então é por isso que no momento da instalação, a gente tem que se atentar ao NPSH
da bomba, que nesse caso aqui, ele me dá, fala que o NPSH requerido mínimo é de 4,57 metros. E aí ele fala que a temperatura da água aqui importante é 30 graus a 1 atm. Né? Determine a altura máxima na qual a bomba pode ser colocada acima da superfície da água sem que ocorra cavitação. Tá? Então ele quer justamente que a gente defina esse ΔZ, qual que pode ser a altura máxima de elevação da bomba em relação à superfície do tanque para que a cavitação não ocorra. Tá? Admita que a perda de carga entre o tanque e a bomba é devida a um filtro na entrada do tubo. Tá? O coeficiente de perda de carga localizada é de 20, ele me dá aí um K igual a 20, e as outras perdas podem ser desprezadas, tá? E ainda me dá o diâmetro da tubulação. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa de calcular, lembrando o seguinte, que para que não ocorra a cavitação, essa condição ela tem que ser atendida. O NPSH requerido tem que, o NPSH disponível tem que ser maior ou igual que o NPSH requerido pela bomba, que é o que o fabricante me fornece. Tá? Então, o disponível, e qual a diferença entre eles? O disponível, de novo aqui eu coloquei errado. O disponível, ele está relacionado às características do sistema, da instalação. Já o requerido é aquele fornecido por fabricante e é definido através de ensaios. E o que é esse NPSH disponível? Vamos lá. A equação, como vocês viram lá no material em PDF, a equação de NPSH, ele vai ser o quê? A pressão atmosférica sobre o peso específico do fluido, menos o desnível geométrico, menos a perda de carga total, né? Menos a pressão, a razão entre a pressão de vapor e o peso específico do fluido, a temperatura de bombeamento. Isso tem que ser maior ou igual que o NPSH requerido pela bomba. Essa é a razão que deve ser satisfeita. Tá? O que o problema quer? Ele quer que a gente determine o ΔZ, que é o que geralmente a gente precisa fazer num projeto real. Tá? E aí vamos lá. Vamos lá. Essa pressão atmosférica a gente conhece. A perda de carga, vamos calcular essa perda de carga. Tá? Ele só está considerando a perda de carga localizada, ele me dá o fator aqui. Essa perda localizada, ela vai ser K, né, que multiplica a velocidade do fluido ao quadrado sobre 2G, tá bom? K V ao quadrado sobre 2G. Opa, a gente não tem a velocidade, né? A velocidade de escoamento aqui na sucção, mas ela é simples de calcular. A gente pode falar aqui que essa velocidade, vejam só, eu tenho aqui que a vazão, né, é igual a velocidade vezes a área, tá? Então, essa velocidade, ela vai ser a vazão sobre a área. Como a área é πd ao quadrado sobre 4, então isso aqui vai ficar 4Q sobre π diâmetro ao quadrado. Então, a velocidade ela vai ser 4 vezes a vazão, que o problema já me dá, 0,0142, dividido por π vezes o diâmetro da tubulação, que é 101,6 milímetros. 0,1, né? 1016 ao quadrado.
Então, essa velocidade de escoamento, calculando isso, né, essa velocidade de escoamento vai ser de 1,75 metros por segundo, tá bom? Então, essa é a velocidade de escoamento. Com essa velocidade de escoamento, a gente determina a perda de carga, que vai ser o fator de concentração, 20, né, vezes V ao quadrado, 1,75 sobre 2 vezes 9,81. Isso vai dar uma perda de carga de 3,13 metros. 3,13 metros. Tá bom, pessoal? Aí, agora o que a gente precisa? Vamos aqui, essa pressão atmosférica, vamos adotar aí 101 kPa. Então, isso vai ser 101 vezes 10 a terceira sobre 996 vezes 9,81 menos um ΔZ menos a altura de carga, que a gente falou que acabou de calcular, né, essa perda de carga aqui de 3,13, menos a pressão de vapor. Pessoal, a pressão de vapor, ela está lá no apêndice, o apêndice K, que eu disponibilizei para vocês. Essa pressão de vapor em função da temperatura, tá bom? A pressão de vapor em função, ela é uma função da temperatura do fluido, tá? E ela está lá no apêndice K, que eu disponibilizei para vocês. E por que aqui, lembra que o peso específico, gama aqui, ó, ele é ρ vezes a gravidade. Por que eu usei 996? Porque eu também peguei lá no apêndice, agora no caso no apêndice C, a massa específica da água para uma temperatura de 30 graus Celsius, tá bom? E aqui, pessoal, então a gente pode dizer então que a pressão de vapor, no caso, essa pressão de vapor pelo apêndice K para uma temperatura de 30 graus, ela vai ser de 4,24 kPa, 4,24 vezes 10 a terceira, dividido, né, por 996 vezes 9,81. Isso tem que ser maior ou igual ao NPSH requerido, que é de 4,57 metros, tá bom? 57 metros que o problema me dá. Beleza, agora é só resolver isso para ΔZ. Vamos lá. Isso daqui vai dar 10,37 menos ΔZ menos 3,13. Essa divisão vai dar 0,434, tá? Isso tem que ser maior ou igual que 4,57 metros. Beleza? Então, isso vai ficar menos ΔZ, aqui 10,37 menos 3,13 menos 0,43 vai dar 6,8. Isso tem que ser maior ou igual a 4,57. Tá bom? E aí eu vou obter um ΔZ, tá? Desculpem. Eu vou obter aqui um ΔZ, que ficou muito embaixo, ele vai ficar pulando de tela. Deixa eu escrever aqui em cima, então. Então, a gente vai obter aqui um ΔZ, que tem que ser maior ou igual. Na hora que eu passar para lá, vai ficar os dois negativos, então vai ficar tudo positivo. O ΔZ tem que ser maior ou igual que 2,24 metros. E era isso que o problema queria, né? Que eu determinasse essa altura de carga, ou seja, essa altura de carga ΔZ, tá? Essa altura de carga ΔZ, o máximo desnível geométrico que a bomba pode ter em relação à superfície do fluido bombeado é de 2,24 metros para que não ocorra a cavitação.
Tá? Então, isso tem que ser verificado em toda a instalação. Se ocorrer cavitação, tá? A bomba vai ter uma deterioração física muito acelerada, né? Principalmente o rotor, além de tudo a eficiência do sistema, vibração, enfim, são vários problemas relacionados à cavitação. Estima-se que mais de 50% dos problemas, tá? Pesquisas mostram que mais de 50% dos problemas relacionados a sistemas de bombeamento está relacionado à cavitação. A baixa eficiência, né? A baixa durabilidade, então isso é muito importante na hora de um projeto. E na próxima videoaula, né, falando em projeto, a gente vai justamente aprender ali, fazer um projeto completo, considerando todas as variáveis de um sistema de bombeamento, beleza? Então, até a próxima videoaula, pessoal.